O amor proibido entre duas personagens improváveis, sufocadas pelos valores socio-religiosos que regiam o Brasil no início do século XX, é o ponto de partida de Atos de Paixão, do autor Túlio Henrique Pereira. E é ele que eu recebo aqui hoje no Prosa Cultural. Túlio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Mari. Bom, então para começar a falar um pouquinho sobre esse livro, queria saber de você como que foi construída a narrativa dessa obra. Muito interessante a pergunta. Atos de Paixão é uma dramaturgia, né? E essa dramaturgia ela parte de uma questão vigente na minha mente. O argumento ele se inicia na adolescência, quando eu queria, após algumas leituras despretensiosas de Platão, entender um pouco mais sobre o universo das paixões. De que paixões são essas? Como essas paixões acometem o ser social, né, o sujeito social? Então, a partir desta questão, eu comecei a levantar o argumento de Atos de Paixão. Então, é um livro que ele leva 9 anos para ser escrito, né? Desde o seu argumento até a sua editoração, em forma de livro agora. Então, é uma dramaturgia. E assim, como eu disse, é um livro ambientado no Brasil no início do século XX, né? Ele traz toda uma linguagem específica daquele momento. Como que foi a pesquisa para se construir esse livro com base nessas características daquela época? Bom, é sempre um universo de pesquisa. O universo de pesquisa ele é muito complexo, né? Como eu era muito jovem na época do argumento, então assim, eu nunca me sentia pronto para, por exemplo, finalizar o trabalho. Por exemplo, pensar na forma das personagens falarem, né? Os trejeitos, porque tudo isso está inserido na rubrica do texto. E para ter condição de trazer uma rubrica que parecesse ou que remetesse a esse universo da década de 20 no Brasil, então foi preciso, por exemplo, esses 9 anos. Foi uma pesquisa bibliográfica, sem dúvida, uma pesquisa, por exemplo, de textos, referências da época, por exemplo, também, e depois também diálogos com pessoas que ambientaram ou que tiveram contato com algo desse período. Então foi um processo de descoberta muito feliz mesmo. E por que, Túlio, assim, uma história ambientada no Brasil no início do século XX? Por que ambientado no início do século XX no Brasil? Eu queria, por exemplo, trazer a vestimenta de uma época. Eu queria trazer também aquele universo plural de um país com ares urbanos, né? Mas também com uma ligação com o tradicional. Então, eu pensei em Rio Pardo, na cidade de Rio Pardo. Por quê? Não queria, por exemplo, não pensei em Salvador, poderia ser uma possibilidade. Não pensei, por exemplo, no Rio, que também seria uma possibilidade. Mas eu pensei, por exemplo, eu quero personagens em trânsito. Eu quero personagens deslocados, descentrados, assim como é a paixão. Assim quando a paixão acomete o ser humano. Então, quando você pensa, por exemplo, no século XX, você tem todas as tensões de uma época, por exemplo, o lugar determinado para a mulher, né? Por exemplo, aquela força, a vitalidade, a virilidade masculina na sociedade, né? A imposição do masculino numa sociedade com ares de urbanização, ainda com tradição. A religiosidade, a força da religiosidade, né? Contendo, por exemplo, a moral, né? A moral toda determinada a partir dos valores religiosos. Então, por exemplo, em que momento no Brasil que nós teríamos isso, se não essa década de 20, pensando eu? Claro que é um olhar subjetivo, né? É um olhar subjetivo, mas nessa minha subjetividade eu pensei no século XX como um momento crucial, por exemplo, ou de resquícios muito presentes de uma sociedade pós-imperialista, de uma sociedade pós-escravagista, de uma sociedade machista, colonial, tudo isso ainda, aqueles resquícios todos ainda estão muito presentes na década de 20. E sem falar também da questão da Belle Époque, né, que é, por exemplo, o afrancesamento dos brasileiros, que ainda mantém, por exemplo, esse cordão umbilical com a Europa, né? Como esses brasileiros da década de 20 lidam com esse afrancesamento,
com essa europeização, né, dos costumes. Porque, por exemplo, toda essa busca de urbanização do Brasil ainda é baseada nos valores europeus, né? Então, como as pessoas, como os sujeitos comuns do nosso cotidiano, por exemplo, lidam, a minha questão era como eles lidariam ou como eles lidavam com todas essas questões e as tensões de ser Brasil, de pertencer a um lugar ou que identidade de Brasil é essa que nós vamos falar nesse período, entendeu? Então esses são todos os elementos aí que permeiam toda a história de Atos de Paixão, né? Esses elementos estão presentes do começo ao fim da trama. Quer falar sobre a questão do não lugar, do pertencimento, da identidade deslocada, entendeu? Tudo isso está na trama. Uhum. E assim, ao longo desses 9 anos que esse livro foi construído, como que foram surgindo os personagens? No começo você já tinha uma ideia de todos os personagens, foram nascendo, como que eles surgiram assim mesmo de fato? Sim, é engraçado, porque, por exemplo, eu sempre começo a minha escrita com os personagens principais. Então eles têm que ter mais ou menos começo, meio e fim. E esse texto, ele levou mais tempo para ser finalizado, porque eu acreditava que eles não tinham fim, entendeu? Então, assim, a minha luta durante esse tempo todo era pensar que havia de ter um fim para esses personagens que fosse à altura do início que eles tiveram, né? Claro que eles têm os desencontros deles, tem, por exemplo, os encontros também com outros personagens. Os primeiros personagens que foram criados foram o Gercindo e o Lúcio, que são as personagens principais. E aí, posteriormente, eu acredito que o último personagem que eu criei foi o padre, a figura do padre. Que eu pensei, bom, a moral cristã, a moral religiosa e cristã está presente do início ao fim. Mas, por exemplo, eu não havia conseguido materializar, por exemplo, a figura dessa moral. E aí tem uma coisa muito engraçada, por exemplo, porque ao mesmo tempo que eu estou falando de uma sociedade burguesa, claro que tem a sua influência, sociedade burguesa não, uma sociedade elitizada, para ser mais específico. É uma sociedade elitizada no Brasil. Então eu coloquei, por exemplo, um padre negro, né? Por exemplo, é uma questão, porque por mais que fale de paixão, de tensão, dessa questão das emoções à flor da pele, dessa questão de não lidar com o sentimento, de não contê-lo, né? Mas é um texto que fala que é cômico, é um humor dramático e irônico, completamente irônico. Então a figura de um padre representando a força e a pujança da religião católica cristã e ele sendo negro, eu acho que é uma maneira também de fazer uma ironia, né, desses valores europeus que são implantados no nosso país, bacana, que foram implantados no nosso país. Bacana. Túlio, eu vou chamar agora nosso primeiro intervalo, a gente vai falar ainda mais sobre essa obra maravilhosa. Você aí de casa, fique aí, daqui a pouco tem mais prosa cultural com Túlio Henrique Pereira. Até já! Just pray. De volta com Prosa Cultural, hoje conhecendo um pouco do trabalho do escritor Túlio Henrique Pereira. Bom, Túlio, aos 21 anos você foi premiado com o conto Mundo Azul Cor de Fel e aos 23 você lançou seu primeiro livro, né? Como que nasceu essa sua relação com a literatura? A minha relação com a literatura, ela nasceu na infância. A minha mãe tinha o hábito de ler para eu dormir, né? Então eu tinha, ainda criança, uma coleção muito grande em papel supremo, eu não encontrei essa coleção nunca mais, com os contos dos irmãos Grimm. E ela tinha o hábito, todas as vezes ela lia, e eu viajava naquele universo dos irmãos Grimm. E depois eu perdi essa coleção de livros,
entendeu? Mas foi daí que esse meu interesse pela literatura. Também li muito os gibis do Maurício de Souza. Antes ela lia para mim, porque eu ainda não sabia ler. E aí, à medida que eu fui amadurecendo e aprendendo, eu comecei a ler sozinho. E aí também comecei a ler Agatha Christie. Eu devorei quase toda a coleção dos livros da Agatha Christie. Desde pequeno já era fominha por leitura, né? Desde pequeno. Bom, e além, assim, você tem outros livros lançados também, textos em algumas antologias, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre... Sim, você falou sobre a questão do conto premiado. Em Goiás há um concurso chamado SESI Arte e Criatividade, que é uma parceria da editora Kelps, do SESI e do Banco do Brasil, para revelar novos talentos da literatura e das artes plásticas. E aí, então, por exemplo, o Mundo Azul Cor de Fel, ele foi premiado, não me lembro, acho que 2002, algo assim, ou 2001, e aí foi publicado, lançado pelo SESI, Banco do Brasil e Kelps, editora, em Goiás. E aí, quando eu fui, aos 23 anos, antes disso eu comecei a postar alguns poemas, que eu era muito tímido, essa questão de apresentar o meu trabalho ao público, né? Eu nunca apresentava ninguém, eu sempre escrevia e mantinha guardado na gaveta. E aí teve um momento que eu comecei a colocar isso na internet, em um site chamado Recanto das Letras, não sei se vocês já ouviram falar. E aí um senhor se interessou pela leitura que fez e me convidou para compor o Observador do Mundo Finito, né? Que é uma aquarela, essa capa, tudo muito interessante, a concepção desse trabalho aqui. Eu fico muito feliz de tê-lo, foi o meu primeiro, claro, total, porque o outro foi uma coletânea. E aí as coletâneas foram surgindo a partir dessa primeira publicação. Um convite para integrar o grupo Amante das Leituras, que é um grupo português, né? E aí saiu, por exemplo, lá em Portugal, as coletâneas Amante das Leituras 2008, que eu tenho conto e poesia aqui nesse livro, a Antologia Poética Amante das Leituras 2009, a Antologia Poética Amante das Leituras 2010. Inclusive, esse ano, 2012, eu fui convidado para prefaciar essa antologia e receber uma pequena homenagenzinha lá na cidade do Porto. Uma pequena, assim, porque a minha obra é ainda pequena, claro, mas grande pelo respeito que eles têm para comigo, para com o meu trabalho. São pessoas muito queridas e muito caras para mim e que me abriu essas portas, me dando possibilidade de publicar, de apresentar o meu trabalho. No Brasil também aconteceu algo parecido, que são as antologias Poesia do Brasil, que fazem parte do Congresso Brasileiro de Poesia de Bento Gonçalves. E aí eu participei também da antologia da Poesia do Brasil, volume 9, volume 10, volume 11, que tem a participação do Ferreira Goulart, que está aqui também, que são poemas meus e de vários outros autores. É uma iniciativa muito interessante, porque eles distribuem esses livros gratuitamente nas escolas do estado, do Rio Grande do Sul. E ao mesmo tempo divulga o trabalho de autores conhecidos e autores emergentes também, que que são inéditos, e autores éditos. E esse aqui, que é o Poesia do Brasil, volume 13, tem a minha participação com Afonso Romano de Santana. E esses livros são organizados no Rio Grande do Sul pela Cláudia Gonçalves e pelo Ademir Baca. E os livros de Portugal são organizados pela Ana Maria Costa e Júlio Fernandes. Fico muito feliz de fazer parte de tudo isso. Você falou desse respeito que lá em Portugal tem pela sua obra. Como que é para você ter suas obras, seu trabalho ser reconhecido tanto no Brasil quanto internacionalmente? Então, Portugal, assim, vamos limitar, né? Assim, tem um determinado grupo que lê o meu trabalho, que recebe o meu trabalho e que publica o meu trabalho. Para mim, esse reconhecimento deste grupo que ama a literatura, tanto é que o grupo se chama Amante das Leituras, é muito grande. Ser um autor praticamente desconhecido, né, com um trabalho que não estou, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo,
e ter esse reconhecimento fora do Brasil e essa aceitação fora do Brasil significa que alguma coisa de boa tem nesse trabalho, entendeu? E isso me deixa muito feliz mesmo. Túlio, eu vou chamar agora mais um intervalo. Você de casa, continue aí, que o Prosa Cultural volta já. It's never safe for us, not even in the evening, 'cause I've been drinking, not in the morning. De volta com Prosa Cultural, hoje na companhia do escritor Túlio Henrique Pereira. Túlio, você disse numa entrevista uma vez que seu fascínio pela música e pelo cinema acabam também influenciando no seu trabalho escrito. Como que é isso? Sim, eu acredito que a entrevista que você esteja se referindo é uma entrevista que eu concedi à espanhola Beatriz de las Heras Herrero, que participou da Jornada Internacional de Estudos Brasilidade, Subjetividades e Corpo, que aconteceu em Paris, se não me engano foi em 2011 ou 2010, não me lembro bem a data. Então ela queria saber como ela analisou os contos, né? Ela queria saber, por exemplo, quais as influências que eu tinha sobre da música e do teatro, porque ela achava muito dramático e muito sensível tudo aquilo que ela lia. E aí eu respondi que sim, influenciam, porque em alguns contos eu tenho uma técnicazinha minha, que eu não sei se é minha, mas que eu gosto muito, é de deixar que os personagens falem pouco, verbalizem pouco, né? Então, há poucos diálogos no conto e o conto se prende mais às questões sensíveis, a sensibilidade dos personagens, a forma de olhar, de observar, de sentir, como o corpo dele revela coisas que às vezes no diálogo entre um personagem e outro, talvez o leitor não percebesse. E ela ficou fascinada com esse detalhe. E então eu falei, há uma influência sim, porque quando se ouve música, você ouve música emudecido, né? Não, você não fica, às vezes, muito raramente, só se você for ouvir uma música para se divertir, que você vai cantar junto. Mas a maioria das vezes você ouve em silêncio. Bom, e voltando a falar de Atos de Paixão, ele foi primeiramente analisado em Paris, não é? Antes de você apresentar para uma editora aqui no Brasil. Como que você percebe isso? Primeiro você ter esse livro analisado lá para depois ser publicado aqui. Sim, como eu te disse, eu sou muito tímido mesmo. O desafio de participar da jornada foi grande mesmo, e essa minha timidez me limita em muitas coisas, como por exemplo apresentar o meu material, não sentir segurança às vezes em apresentar o meu material para o público. E então a jornada ela me deu, por exemplo, a psicanalista Renata Mello analisou a obra Atos de Paixão e encontrou elementos que eu não conseguia sozinho analisar ou me atentar para. E a partir dessa análise que aconteceu em Paris, eu pude sim ter coragem de repente enviar esse manuscrito, esse texto para uma editora. E tive a felicidade de ter sido aceito, né? Então, de novo aquela história, algo bom há nesse texto. E foi aceito. Bom, assim, Atos de Paixão foi lançado ontem aqui em Vitória da Conquista. Você não é da cidade, mora aqui há 5 anos, mas o porquê da escolha de Vitória da Conquista para fazer o lançamento do seu livro? Porque eu vivo a Vitória da Conquista, eu vivo há 5 anos, gosto da cidade, aprendi a amar a Vitória da Conquista de uma maneira que eu digo para os meus amigos que eu não gostaria nunca de sair daqui. Eu realmente gosto do clima de Vitória da Conquista, que é ninguém, quando eu falo a respeito de Vitória da Conquista, ninguém imagina que eu estou falando de Bahia, né? Essa coisa da temperatura amena, da névoazinha, tudo isso me encanta e me ajuda na produção, né, literária. Eu vim para a Conquista por um tempo e ingressei no mestrado de Memória da UESB, e aí desde então eu fiz o mestrado e fui estabelecendo os meus laços de amizade,
e de profissionais aqui e escolhi Vitória da Conquista para viver. Mas além daqui, o livro também vai ser lançado em outros lugares, né? Sim, o livro vai ser apresentado, vai ser lançado em São Paulo, né, no Teatro Augusta, vai ser lançado também em Porto Alegre, em Goiás e em Minas, né? A gente está fazendo esse trabalho aí de semear, né, para ver se conseguimos chegar a apresentar esse trabalho, mostrar esse trabalho para o grande público que, como se trata de uma pessoa ainda desconhecida, fica difícil para, por exemplo, você pensar numa promoção nacional imediata. Então, estamos fazendo por partes. Um pouquinho aqui. E como que está a expectativa, Túlio, da receptividade que o público terá assim, com seu livro? A expectativa está sendo... eu estou super ansioso, assim, super ansioso mesmo, mas tem superado as minhas expectativas. As pessoas que têm tido acesso ao livro têm gostado e têm difundido o seu gosto pelo livro para outras pessoas. O livro está sendo bem aceito. Nós temos a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/Atos de Paixão. Nós já temos quase 2.500 curtidores, entendeu? Então, assim, as pessoas têm procurado saber, e isso me deixa muito feliz. Para quem quiser comprar o livro, onde que pode achar? O livro ele está disponível na Livraria Cultura, né, no site da Livraria Cultura, provavelmente na Livraria Saraiva. Na cidade de Vitória da Conquista, em todas as livrarias de Vitória da Conquista tem o livro disponível. Na sua cidade, se você não encontrar, você pode entrar no site da livrariacultura.com e procurar lá que tem o livro disponível.